Em uma reunião da CPP, da Comissão Pastoral, houve uma manifestação do padre Clodomiro de entender que a nossa comunidade ela não conseguia acessar todo o espaço que a comunidade ocupa. Dizendo sempre que uma área da nossa comunidade, nós não conseguimos fazer com que aquela comunidade, aquela população viesse até as celebrações aqui. E nisto, então, ele sugeriu que a nossa comunidade deveria ter uma outra comunidade, assim como o Alto da Graça, Fátima, que nós também tivéssemos uma outra comunidade, mais ali para a área da João 23, para a área do São Cristóvão. Depois disso, a comunidade, daí com o Padre Amadeu, entendeu que para melhorar a evangelização, nós deveríamos dividir a nossa comunidade em 7 grandes áreas. Nessas divisões de 7 grandes áreas, nós identificamos então que uma das áreas nós não tínhamos pessoas que participavam da nossa comunidade que moravam ali naquela área. Bom, a comunidade então se organizou, se criou naquele momento um grande movimento, que foi o movimento dos ministros itinerantes, para que nós pudéssemos fazer atividades evangelizadoras divididas, então, em cada uma dessas 7 áreas. Passado algum tempo, então, depois dessa formação e todas essas pessoas formadas, surge, então, a grande ideia de nós fazermos no local da área 7 uma grande missão. Que missão é esta? Uma missão evangelizadora com todas as pastorais, todos os movimentos da comunidade de Fátima, para que nós fôssemos até esta área, a área 7, ainda denominada, para que nós então mostrássemos para aquela comunidade a necessidade deles enxergarem a comunidade de Fátima. Fizemos então uma grande atividade, mais de 100 pessoas envolvidas, batendo de porta em porta e convidando aquela comunidade, então, de efetivamente fazer parte da comunidade de Fátima e questionando, naquela época, se eles entendiam que poderíamos constituir ou construir ali, então, uma comunidade. E a aceitação ela era muito positiva. Naquela data, então, da missão, nós finalizamos a missão com uma grande celebração ao ar livre, numa grande praça, convidando boa parte dessa comunidade, dessas residências que nós visitávamos. Passado mais algum tempo, então, Padre Amadeu começa a fazer a sugestão de que a área 7 deveria passar para um novo processo de evangelização, que nós deveríamos buscar alternativas para que celebrações acontecessem, então, naquela área. Somos paroquianos de Fátima, mas prestávamos serviço em outro lugar. Mas participamos daquela primeira missão em 2023 e no começo de 24 foi convocado para a paróquia de Fátima. Vocês vai ser designado para cuidar de uma comunidade que fica no setor 7 e seus arredores. Eu resido na comunidade dali do São Cristóvão. Eu tenho 47 anos de casado com a dona Solange, eu era solteiro, já morava naquela região. E eu frequentava aqui a igreja de Fátima e sempre senti falta de um templo religioso católico naquela região. Isso há muitos anos atrás. Quando o diácono José Maria foi transferido para a paróquia de Fátima, foi feita a transferência dele, ele assumiu, se não me falha a memória, em março. E na semana que ele assumiu, nós tivemos aqui na apresentação dele, a comunidade, e quando foi no primeiro final de semana, no sábado à tarde, eu ia saindo de casa com a dona Solange, quando a cigarra tocou e eu fui abrir a porta, era o diácono Zé Maria e a professora Marli. E ele chegou para mim e disse, eu tomei um susto quando ele chegar lá em casa, né, assim, de repente. Aí eu ainda brinquei com ele, né, fiz lá umas brincadeiras com ele, entramos, sentamos lá e começamos a conversar. Ele disse, nós estamos em missão e viemos convidar vocês para a nossa missão. Me explicou exatamente o que seria. O Padre Amadeu te entrega a ele o setor 7 para a sua condição, para a sua administração,
com o objetivo de levantar um templo religioso naquela região, e a partir do momento nós começamos a procurar o terreno. Eu olhei para o Zé Maria, para a professora Maria, e pergunto aqui para a dona Solange. Se ela disser que está tudo bem, nós estamos juntos. Marconi até disse que nunca tinha ouvido dizer um sim tão rápido como aquele. E fiquei assim muito feliz, né, com o convite. Quando a gente recebeu a visita, né, da Martins de Maria, tinham acabado de sair uma reunião com o padre, que o padre disse para eles: procure esse casal que eles vão ajudar vocês nessa construção, né? E a gente encarou realmente como missão. É uma missão que tem dado muita alegria e muito prazer para nós, né? E nossa família toda, porque está todo mundo participando, a família inteira, irmãos, filhas, genros, netos, todo mundo participando. Então, eu moro há mais de 50 anos no São Cristóvão, que é o setor 7. Quando eu entrei depois a convite do meu cunhado e da minha irmã, certo? Participei da primeira missa na praça ali próximo da Kennedy, da Kennedy. E só depois do falecimento da minha mãe, então eu fui inserido, né, nessa comunidade. Então, a gente já conhecia o setor, no entanto, as dificuldades a gente não dimensionava. Primeiro, a gente logo pensou, aonde celebrar, se nem terreno tinha? Tinha uma intenção, a gente começou a procurar terrenos fabulosos, mas muito caros. Então, entregamos na mão do padre o valor do que a paróquia poderia inicialmente dispor. E aí, então, a gente propôs, através do padre, um contato com essa unidade escolar que fica na região ali da Ville-Marie, da Praça Ville-Marie. E a gente foi muito bem assistido, acolhido, e o padre fez uma correspondência ao governo do estado e cedeu aos domingos pela manhã. Essa era a primeira história. E foi pedido e foi concedido. Deus é muito bom. O dia em que foi escolhido para fazermos essa celebração era o dia do Jesus, o Bom Pastor. Todo domingo as celebrações acontecem. E aí a gente tem muito cuidado, a gente faz essas celebrações com todo o cuidado possível, que a celebração seja condigna de acordo com a nossa liturgia da Igreja Católica. E então surge, mais ou menos uns 6 meses depois, a busca pelo nome desta comunidade. Então convocamos toda a comunidade para que nós pudéssemos eleger qual era o nome escolhido pela comunidade. Diversos nomes foram passados numa lista, mas de fato o nome que ficou no coração de todos era o nome daquele que foi a primeira celebração. Então, o nome escolhido por toda a comunidade foi Jesus, o Bom Pastor. Jesus é o pastor belo. Paulo diz que não há outro nome debaixo do qual seremos salvos. Jesus é este nome. Formar uma comunidade, Jesus, o Bom Pastor, é colocar no centro de nossas atenções nosso Salvador, aquele que é a boa notícia do Pai para nós, nos faz irmãos e irmãs, nos faz filhos e filhas do Pai do céu, perdoa os nossos pecados, dá a nós a esperança de um mundo bom, fraterno, solidário. É por isso que nós escolhemos este nome, Jesus, o Bom Pastor, e dentro deste nome estão todos aqueles que seguimos Jesus, os que vieram antes de nós, os santos e que estão no céu, e nós que estamos caminhando na terra, porque junto de Jesus nós encontramos a vida que não passa. Impulsionado pelo Papa Francisco, né?
saia nas portas, vão às ruas, vão às pessoas, se encontre com as pessoas. E lá é 2,5 km da paróquia, vendo que isto tinha muita dificuldade de trazer o povo. Então a gente vai lá, encontrar o povo no seu lugar. E o sonho de acontecer a construção do templo, da comunidade de Jesus Bom Pastor, sim. É um sonho que a gente vem alimentando desde o início. É ter o templo construído, com as pastorais organizadas, a liturgia organizada. É isso. Por enquanto, nós estamos como formiguinhas, né? E eu estou dando o meu esforço, né, para que a gente cresça, né? E que brevemente seja construída essa nova igreja lá. Deus é quem vai nos ajudar, porque Ele me ajudou a estar nesta comunidade. Eu agradeço a Deus. Nós temos caminhada de igreja, sabemos que nós somos igreja. Eu sou igreja, Solange é igreja, mas nós precisamos de um tempo para nos reunir, precisamos de uma construção civil, onde nós possamos levar as nossas ofertas, possamos levar as nossas famílias para uma grande congregação, porque a igreja é uma congregação de pessoas com um único objetivo, que é Jesus Cristo. Nós somos cristocêntricos, temos Jesus Cristo no centro do nosso coração. Por isso, Jesus, o bom pastor. É muito importante que aconteçam as celebrações no próprio local onde vai ser futuramente a comunidade, né? Porque vai criando aquele sentimento de pertença. O grupo vai se formando e vai assumindo uma identidade de comunidade. E eu queria dizer a todos os moradores do Setor 7 que é uma grande oportunidade de a gente ver nascer uma igreja no nosso setor. É uma coisa assim, é como se a gente estivesse vendo brotar do nosso seio, brotar de nossos esforços, uma comunidade amada por Deus, amada por Jesus, que vai servir a toda a comunidade. É uma coisa magnífica a gente entender. Com a aquisição do terreno por nossa paróquia, né, que tem em torno de 900 metros quadrados, o Padre Amadeu nos convidou para fazer o projeto arquitetônico. A gente teve algumas dificuldades, a princípio, porque o programa de necessidades era muito grande para o tamanho do terreno, né? A própria comunidade ela foi muito assertiva no que eles queriam. Então, assim, eles ajudaram muito a montar esse programa. Então, a gente sabia que precisava de uma nave principal, com tantos lugares, né, uma previsão de X lugares. A gente tinha uma previsão básica do que tem numa igreja, uma sacristia, o altar, a pia batismal, a gente precisava de uma capela do Santíssimo. Isso, e além disso, né, eles também queriam que a gente inserisse logo nesse projeto as salas de catequese, né, área livre para eventos, né, festejo, alguma comemoração especial. A gente pensou também numa questão de ter fraldário, né, dentro do banheiro. A ideia é que as famílias participem, né, que agreguem. Então, a gente pensou nisso. Então, assim, o nosso pontapé inicial era fazer uma igreja que fosse uma igreja, com cara de igreja, né, que não fosse só esse galpão, que a gente vê muito hoje em dia, né, que você entra e tem a sensação que é meio que um galpão e um altar no fundo. Então, a gente queria que esse espaço litúrgico, ele também fosse uma catequese. Então, assim, tudo ali tem um sentido e tem um porquê, né? O Padre Amadeu fez um pedido especial. Isso. Inclusive, foi uma solicitação dele, né? Ele queria realmente que o templo tivesse cara de igreja, né? Uhum. Então, assim, a gente pensou nas torres, Exato. Pensamos no altar mais central, né? De forma que a comunidade os fiéis visualizassem né? um ângulo mais geral, né? Pensamos também em dar imponência no Bom Pastor, né? A gente colocou ele na fachada. Na fachada tem um detalhe, mosaico. que a ideia é ser um mosaico, né, na fachada, que é bem tradicional dentro da igreja. Então, quando você olha, vai ter duas torres, né, uma de um lado, outra do outro. A gente tem o sino, que também foi um pedido, né, que é uma coisa que as igrejas hoje em dia não tem mais o sino, que é muito uma questão hoje de interior, né? Basicamente, ainda continua tendo o sino. E foi um pedido do Padre Amadeu, né, que tivesse o sino. E aí a gente conseguiu
incorporar tudo isso no Exato. projeto, né? Então, E aí, fora isso, também a gente colocou a capela do portas. Santíssimo, né? uhum. Com um detalhamento especial, e a sala de reconciliação, com um olhar assim, mais piedoso, né? Em que essa sala de reconciliação você se sentisse à vontade para se sentir acolhido também, né? Acolhido, Literalmente, isso. como a gente fala, se reconciliando mesmo com Deus e com a igreja, né? Então, a ideia é que seja, além dessa sala de reconciliação, meio que um confessionário, também seja uma sala de conversa, de aconselhamento espiritual. Então, dentro da igreja mesmo, além disso, a gente também pensou em fazer uma marcação como se fosse da cruz, né? E o altar central. E aí a gente pensou em representar as 5 chagas de Cristo São 5 através das portas, portas, né? colocamos só 5. Isso. Então, ao todo, a gente tem 12 janelas que remetem exatamente aos 12 apóstolos. Isso. Então, e uma coisa também a pedido do padre, a questão da iconografia da igreja também, né? Que a gente conseguisse representar nesse projeto. Então, o altar, a ideia é que a gente tenha os ícones da igreja, o ícone do Cristo crucificado, né? Nesse altar. A gente pensou também no teto, formato, que faz também esse formato de cruz iluminado, né? Esse mesmo formato que a gente tem no piso, essa marcação de entrada, a gente também tem essa projeção de teto. Uma coisa diferente que a gente fez no projeto, a história dos músicos. Sim. Que é uma coisa tradicional na igreja. O espaço da liturgia. O espaço da liturgia. Né? Nas igrejas, tradicionalmente, por exemplo, na nossa catedral aqui em Teresina, o espaço onde os músicos ficam, ele é no andar superior, né? Que eles têm uma visão do altar. Isso. E na Igreja de Jesus o Bom Pastor, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Os músicos, por botar eles estão num nível elevado, né? Então, agora a gente está numa fase de levantamento de custos, né, e arrecadação de verbas para poder começar a executar o projeto. E a campanha, né, de doação, né, está sendo divulgada aí nas redes, um carnezinho. Né? Eu mesma, por exemplo, eu e a Evelyn, a gente também o carnê doadora do né, carnê solidário. É um projeto grande, é uma igreja que vai comportar, em média, 200 pessoas. Então, assim, não é um projeto pequeno. E a gente sabe que os custos, né, de construção são elevadíssimos. Então, assim, por isso a gente precisa se mobilizar para tentar arrecadar pelo menos uma verba que a gente consiga dar um primeiro pontapé para seguir com a execução desse projeto. E outra coisa também com relação ao projeto, que a gente pensou também, é um projeto que ele pode ser feito em etapas. Né? A ideia é que ele seja feito no todo, a gente conta, né, com vocês para isso, mas a gente também consegue fazer ele em etapas. O que a gente for arrecadando, a gente já vai fazendo, né? E que não seja uma coisa que impede a outra, né? A gente tem estruturas que elas são meio que independentes e consegue se fazer, mas Jesus, o Bom Pastor, vai ser bom com a nossa comunidade, vai ser feita a igreja como um todo. Eu vou ser sincero, não vai ser uma paróquia de Fátima, tá? Mas a gente vai estar pertinho.